Toda vez que a gente vai pregar, alguém vai pregar, fala isso. Eu estava orando, pedindo ao Senhor uma palavra. Não, mas é natural, você vai pedir a quem? Eu estava, Senhor, estamos fazendo aniversário. Será que eu tenho que fazer uma pregação de aniversário? Como é que é isso aí? E Ele colocou no meu coração um tema para esta noite. De manhã falamos sobre a diferença do poder de Deus e a presença de Deus. Explicamos que a presença de Deus traz o poder de Deus, e o poder de Deus nem sempre traz a presença dele na sua vida. Não é o poder de Deus na sua vida, não. Você está trabalhando e ministrando e ver o poder de Deus, não necessariamente quer dizer que você está com a presença de Deus. E demos exemplos bíblicos. Mas que a presença, sim, faz a diferença. E se você que esteve aqui de manhã perceber, há uma conexão da mensagem de manhã com a mensagem de noite. A mensagem de noite, o Senhor disse assim, eu quero que você fale sobre a minha igreja. Nós estamos celebrando 12 anos, não de algumas paredes. Sim, estamos celebrando, graças a Deus, conseguimos aqui, conquistamos esse espaço. Muita gente hoje não tem um espaço para se reunir fora do país, então fora do Brasil. Há lugares que as pessoas estão se reunindo escondidos, debaixo de caverna. Nós temos um espaço. Outras pessoas estão se reunindo num espaço, vamos dizer assim, alugado. De repente o proprietário enche os olhos. Conversávamos sobre isso essa semana com alguém, e ele vê que a igreja cresceu e disse, agora eu não quero esse aluguel, eu quero 5 vezes mais. E a pessoa ou vai pagar, ou vai ter que sair dali com tudo que implantou. E Deus nos deu esse espaço, mas não é esse agradecimento, está intrínseco. Mas o que Deus pediu é que eu estudasse e falasse sobre edificação da sua igreja. E o tema da mensagem de hoje que Ele me deu é edifique a sua igreja. E eu estou falando para você, principalmente, ovelha da Shalom, ovelha pastoreada por nós, pastor Isaías e pastora Vera, mas a você, estou vendo aqui alguns visitantes, você tem a sua igreja. E a palavra de Deus para todos nós, e para você que está ao alcance da nossa gravação, você vai pegar isso no YouTube, edifique a sua igreja. E eu quero ler 2 versículos na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, e os versículos são 4 e o 5. O título desse texto todo, eu só vou ler 2 versículos, mas ele vai até o 10 com esse título. Ele diz, povo gerado pela pedra viva. E diz, achegando-vos a ele, o ele está com E maiúsculo, achegando-vos a ele, a pedra viva, pedra e viva, com letras maiúsculas, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas. Primeira coisa que me chamou a atenção, porque se ele é pedra viva, ele está me chamando de pedra viva. O apóstolo Pedro, inspirado por Deus, está dizendo, nós também somos pedras vivas, sois edificados como casa, com C maiúsculo, e essa casa só pode ser a casa dele, casa espiritual, com o propósito de serdes o quê? Sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, mas não só sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Bom, agora que a gente interrompeu os versículos, falou, vamos ler de novo. Está aqui projetado, estou lendo na linguagem King James, atualizada. Nós vamos ler, você tem oportunidade, se você conseguir enxergar lá de trás, mas está projetado ali. Achegando, vamos lá, 1, 2 e já. Achegando-vos a ele, a pedra. Os irmãos estão aí? Mas vocês tinham que ter guardado isso aqui de cabeça já, irmãos. Já falei 2 vezes, né? Amém? Achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus.
vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Essa vírgula é minha, é para você prestar atenção que não basta ser espirituais, aceitáveis a Deus. Vamos falar com Deus. Pai Santo, o Senhor sabe que é com temor e tremor que nós ocupamos este púlpito, Senhor, este altar, para trazer. Senhor, não permita que eu me esqueça aquilo que o Senhor falou comigo. Apesar de termos algumas anotações, eu sei que o Senhor vai falar outras coisas. O Senhor tem liberdade. Nós queremos uma palavra rema, uma palavra direta, viva, palavra profética. Em nome de Jesus, Pai, não permita que haja nenhum desvio de atenção. Ao contrário, que nesses poucos minutos que vamos estar aqui concentrados nessa palavra, somente o Espírito Santo tenha acesso às nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Nós estamos, vou falar lugar comum, né? Estamos passando dificuldades, momentos difíceis, enfrentando situações no mundo todo. E a Igreja de Cristo está inserida no mundo. Ela está no mundo. Ela não é do mundo, mas ela está no mundo. Então, se você está num barco e você está navegando num mar revolto, o barco, embora esteja firme, esteja com a sua madeira toda justinha, mas ele vai sofrer as consequências daquilo ali. O que não pode é que o barco afunde. O que não deve acontecer é que ele naufrague. O que não pode acontecer é que ele perca o rumo, perca o leme e vá para outros lugares que não aquele desejado, aquele programado. Infelizmente, a Igreja de Cristo tem sofrido muitos ataques. E pasmem os irmãos, a maioria dos ataques, pode fazer contas, a maioria dos ataques que a Igreja de Cristo sofre, ela sofre ataques dos próprios cristãos. É o único exército que mata os seus próprios soldados. É o único exército que é pouco preocupado com a saúde espiritual dos seus soldados. Eu não sei explicar isso, eu não sei se é porque as pessoas no afã de dizer, não pode, tem que ser, ele fica muito bravo e bate nas pessoas, ou não sei se é falta de amor, eu não sei se é falta de conhecimento da palavra daqueles que erram e falta de conhecimento daqueles que deveriam acertar aqueles que erram, não sei, não cabe a mim saber, mas é um fato. Você abre aí as redes sociais, Instagram, Facebook, etc. E você só vê as pessoas expondo a nudez. Não a nudez ao pé da letra, eu esqueci a palavra. A gente fala muitos idiomas e esquece do português, né? Literal. Não a nudez literal, se bem que às vezes tem. Mas a nudez, o problema, o pecado, o tombo, o pisar em falso. E o Senhor disse, está machucando a minha igreja. A Bíblia diz que a igreja é a menina dos olhos de Deus. Mas nós fazemos isso tão inadvertidamente, ou tão sem perceber, ou tão sem conhecimento, que nós estamos aniquilando aquilo que nos dá vida. Não, quem dá vida não é a igreja, é Jesus. Ela disse, a igreja é meu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Lembra quando estudamos aqui a carta aos Efésios, em 2 meses, estudamos aqui? O que Jesus entregou? A maior força, a maior autoridade que há no mundo é a igreja. E Ele entregou para nós essa autoridade, que está acima de todas as potestades. Ele entregou para nós.
a igreja ainda é responsável para que Satanás não tenha tomado o mundo. Ele tem um ministério limitado, restrito pela própria igreja. Mas quem restringe não é a igreja, é o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que a igreja é que comanda, a igreja é que fala com o Espírito Santo e pede o Espírito Santo atua. E quando a igreja for retirada da terra, o Espírito Santo não sairá da terra. Ele vai ficar aqui. Mas aquela atuação de Satanás que era restrita, será irrestrita. O ministério dele será outro, ele será amplo. O Espírito Santo precisará estar aqui, para que as pessoas que converterem, convertam-se através do Espírito Santo, porque ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Deus colocou no meu coração aqui, celebrando 12 anos, pelo menos, hoje de manhã eu falei assim, eu serei o pastor, se não o mais feliz, um dos mais felizes do mundo, quando eu perceber que toda a nossa congregação, pelo menos, é mais fácil de eu ver aqui a congregação do que ver todas as igrejas, mas o meu anseio é todas as igrejas, que nós reconhecêssemos a necessidade e a diferença de termos a presença de Deus. Expliquei, não vou repregar a pregação de manhã, mas você pode pegar depois no YouTube. Serei muito feliz, por várias razões, e você vai ver lá. E Deus tem colocado no meu coração que nós deveríamos edificar a igreja. O que é edificar a igreja? Crescer a igreja em todas as áreas. Crescer em tamanho, crescer em poder, crescer em autoridade, crescer em amplitude de amor, crescer em alcance de vidas, crescer em graça. E há uma verdade bíblica, aliás, duas que eu quero citar aqui, duas verdades bíblicas. A primeira é essa: é importante entender que a igreja não é um lugar para visitarmos, mas sim um lugar ao qual pertencemos. A primeira coisa, se você começar a tomar consciência e começar a mudar, que você não precisa visitar a igreja, você não está aqui visitando, mas que você pertence a essa igreja, a sua vida começa a mudar. Com relação a quê? À própria igreja. Imagina você que sempre pega uma carona num carro, é uma coisa. Imagina você dono desse carro, é outra coisa. Imagina você que visita as famílias e você que pertence à família. Imagine você estar aqui há 5 anos, 10 anos, alguém um dia, há poucos meses atrás, falou: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, que eu tenho uma sensação de não pertencimento. Parece que eu não pertenço. Você não pertence ao quê? Não pertenço. Parece que eu não pertenço. Não pertenço à igreja, não pertenço aqui. Não. Mas por que você sente isso? Eu não sei explicar, pastor. Não sei explicar. É algo que nós temos que pedir a Deus. A segunda verdade é que, se quisermos, preste atenção nisso, se quisermos florescer na nossa vida, estou falando da sua vida matrimonial, sua vida social, sua vida profissional e tudo que termina em algo. Se você quiser florescer, você precisa ser plantado na casa do Senhor. Olha o que diz Salmo 92, versículos 12 e 13. Ele fala sobre isso. Isso é uma coisa que está escrito e que é palavra de Deus. Os justos, quem são os justos? O justo é aquele que não é injusto. Não. Os justos são aqueles justificados. São aqueles alcançados. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão altaneiros como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Se formos plantados, florescerão nos átrios do nosso Deus. E tem até o versículo 14 que é muito legal. Mesmo na velhice, aí ele está falando para vocês, mesmo na velhice, cheios de seiva e viço, produzirão muitos frutos. Você está entendendo agora, irmãos, que eu com 71 anos, com um cara da verdade de 51, mas eu tenho essa vontade, eu tenho essa alegria. E quando eu estava no hospital, já falei isso algumas vezes: Senhor,
não é possível, ele falando um monte de coisa para mim, vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal. Eu falei, Senhor, mas o Senhor vai mandar eu falar para alguém? Não, estou falando para você. Aí um dia eu falei, epa, não vou morrer. Porque você está pedindo para eu fazer, eu não vou morrer. E eu disse, Senhor, me dá pelo menos 15 anos de vida. Fui curado. Um dia desse eu falei, Senhor, a gente erra tanto na vida, eu já errei tanto. Aumenta para 25, né? Porque não que eu goste desse mundo, irmãos. Sinceramente. Mas tem hora que eu olho assim, irmãos, aqueles que me conheceram antes, por quê? Por que eu não tive esse conhecimento com 40 anos de idade? Ele vai dizer, porque você não teria a maturidade que você tem hoje. É tudo encaixado. Não queira ser um jovem de 18 anos com a maturidade de um de 60, de 70, de 50, porque tudo vai acontecendo segundo o propósito de Deus. As pessoas que entendem qual é o seu lugar e que são plantados, se você entender, eu sou plantado, eles adotam a visão da casa e estão dispostos a carregar o peso. Haverá peso? Sim, mas você vai ter vontade de carregar. Mas aqueles que não são plantados, eles têm um sentimento de não pertencimento. Eles não são plantados. Quando não é plantado, e por que ele fala do cedro do Líbano? Porque, segundo eu já li, não é ventinho que derruba ele, não é qualquer coisa que leva, ele é vistoso, ele cresce, ele é forte. As pessoas que são plantadas, e hoje eu falei aqui, esses irmãos que eu chamei aqui com 5 e 10 anos, viram já algumas crises, aquelas crises humanas, crises existenciais, crise de pertencimento, crise de... E eles estão ali, balançou, bateu para lá, bateu na parede, levantou, sacudiu a poeira e estamos juntos. Porque isso é inerente ao ser humano. E eu separei aqui alguns tópicos que Deus falou ao meu coração. E eu queria compartilhar com os irmãos. Quantos querem ouvir, digam amém. Amém. Quantos querem ouvir, fiquem sentados. Todos querem ouvir. A primeira coisa, são algumas atitudes que vão te ajudar a edificar a sua igreja. Você quer edificar a sua igreja? Você quer? Quer? Porque às vezes não, pastor, queremos não. Aí eu fecho aqui e vou embora para casa, porque eu vou falar, né? Mas eu quero edificar a minha igreja. Até porque meu alimento vem dessa igreja. O alimento para a minha família, o alimento, tudo que vem daqui. Nós pertencemos a essa igreja. E eu digo para os visitantes, você pertence a essa igreja. O nome da sua é outro, mas é essa igreja. Deus não tem duas igrejas, Ele só tem uma igreja. Primeira atitude, anote, para você não esquecer. Ou anote no seu celular, anote no caderno. Primeira atitude que edifica a sua igreja, um coração saudável. Uma igreja saudável se cultiva com um coração saudável. Aquilo que for constante, aquilo que for real na sua vida, será uma realidade em nosso ambiente também. Aquilo que está acostumado, aquilo que é constante na sua vida, aquilo que é repetitivo, aquilo que você acostumou a fazer, será uma realidade no seu ambiente. E o que é um coração saudável? É um coração que não é doente. Deus me levou já a muitos lugares, eu tive a oportunidade de conversar com muitos pastores nesses 30 e tantos anos de ministério de louvor, cantando, viajando, para aqui e para fora do país. Deus me levou a sentar perto de homens de Deus que talvez eu não tivesse dinheiro para pagar se eu tivesse que fazer um congresso com eles. Mas fui levado e aprendi algumas coisas e vi algumas coisas interessantes e aprendi e estou aprendendo até hoje. Algumas dificuldades que nós já enfrentamos aqui e que é uma prática nossa agora. Os irmãos que fizeram o Connect para entrar na igreja ouviram eu perguntar isso. Em dado momento do nosso cursinho, eu falo, deixa eu te perguntar, você tem alguma mágoa no coração? Porque se você tem, antes de entrar para Shalom, você precisa perdoar. Você precisa tirar essa mágoa. E nós estamos aqui para te ajudar. Nós vamos pagar o preço juntos. Nós vamos comer 1 quilo de sal juntos.
Me lembro que nos procurou uma pessoa, uns 2 anos atrás, pastor, eu estou sentindo de Deus. Normalmente eles sentem, eles fazem isso mesmo, e às vezes sentem mesmo. Às vezes não sentem e falam que sentem, mas isso não cabe a mim. E ele disse, eu quero ficar aqui, eu queria marcar um gabinete com o senhor, eu quero falar da minha história para o senhor. E foi bom essa conversa, porque no meio dessa 1h30 conversando, nós ainda não tínhamos o Connect, ele disse assim, eu perguntei, escuta, deixa eu te perguntar, por que você veio de lá para cá, por que você saiu daquele ambiente assim, por que sua igreja, o que houve, o que aconteceu, eu preciso saber. Ele disse, olha pastor, na verdade Deus tem muita coisa para mim do lado de cá, eu era do Rio, mas Deus tem aqui. Ah, que bom, Deus falou isso que você falou. E no desenvolver da conversa, ele me disse que ele tinha uma mágoa muito grande por 2 pessoas, uma era a mãe dele, e o outro era o irmão dele, que era o pastor. Eu disse, opa, fecha tudo, deixa eu dizer para você, meu amado, em nome de Jesus, eu não vou te receber na igreja enquanto nós 2 juntos não conseguirmos fazer isso, eu vou te ajudar. E disse para ele, porque o seu coração está doente, e você vai trazer o ovo de Satanás, e vai plantar aqui dentro da igreja. Por quê? É natural, se eu tenho um coração saudável, eu vou exalar, por dentro da igreja, por todos os lugares, pela minha roda de amigos, tudo que eu vou conversar, eu vou exalar saúde, coisas boas. Mas se eu tenho um coração triste, um coração abatido, um coração com mágoa, um coração contaminado com falta de perdão ou com alguma coisa, eu certamente vou contaminar. Não diga que não, meu irmão. Isso é um problema de cada um, pastor. A pessoa diz, duvida eu dou. Por quê? Satanás procura no meio da igreja aquelas pessoas. Antigamente, nas primeiras cartas às igrejas da Ásia Menor, as primeiras e segunda cartas principalmente, ele estava do lado de fora, e todas as observações, não vai ler isso agora que você vai sair da pregação aqui, todas as observações que Jesus fazia, falando com João, é que eles tivessem cuidado com o que estava lá, cuidado para não sair daqui, não se contaminar com aquilo que estava lá. Quando Satanás percebeu que ele não tinha chance, ele se infiltrou dentro da igreja. Ele disse, bom, agora eu vou entrar aqui dentro da igreja. E a partir da 3ª carta, 4ª carta, você percebe que ele está ali. E ele está ali com o espírito disso, o espírito de Jezabel, o espírito disso, o espírito daquilo. E é esse espírito que contamina. Porque você não pode me convencer, meu amado. Vai ser difícil você me convencer. De cima desses meus 71 anos, repito, com cara de 51 ou 2, você não vai me convencer que uma pessoa que é amarga, uma pessoa que tem ódio, uma pessoa que tem mágoa, uma pessoa que tem um rancor, ele não deu umas espetadas em algum momento quando ele perceber que na conversa havia uma chance para ele dar uma espetada. Você não pode me convencer isso. A Bíblia diz que isso não vai acontecer exatamente dele contaminar o ambiente. É importante cuidarmos do nosso coração, reconhecendo as coisas que podem contaminá-lo. O que pode contaminar? Porque o coração é algo muito sensível. Ele pode ser contagiado com uma coisa boa e ele pode ser contaminado com uma coisa ruim. É muito sensível. E há pessoas que têm um coração mais sensível do que outros. E por esse cuidado, que a gente não sabe medir como é que é o seu coração, como é que é o dele, como é que é o dele lá, nós temos que trabalhar numa condição de que nós não sejamos culpados de perverter pessoas com as nossas palavras, com os nossos atos. Amém, amados? Os irmãos aguentam mais 30 minutos? Se você estiver com sono, levanta, lava o rosto e, em nome de Jesus, porque é muito importante. O inimigo não vai querer deixar você prestar atenção nessa mensagem, porque essa mensagem vai ensinar você a edificar a igreja de Cristo. Não estou vendo ninguém dormindo não, viu, irmãos? Eu só estou dando, antes que aconteça, você... A segunda coisa, então a primeira coisa você precisa guardar, isso é muito importante, coração saudável. Por isso, irmãos, que nós temos que estar atentos. Sentiu alguém com um coração não saudável, um coração contaminado, nós temos que
ir nessa pessoa e ajudar essa pessoa, orar por essa pessoa, transformar o coração dele pelo poder de Deus, porque ele pode fazer com que o exército perca as guerras. Uma só pessoa pode ser um fermento que vai levedar toda a massa. A segunda atitude que edifica a sua igreja é essa: nenhuma oportunidade é maior que a outra. Nenhuma oportunidade. O seu dom, meu amado, não te promove. Não é o meu dom que me promove. Não é o seu dom que te promove. Nenhuma oportunidade de ninguém, e nem sua mesmo, esta e amanhã a outra e amanhã a outra, nenhuma é superior, nenhuma é maior que a outra. Em Colossenses 3,17 diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Tudo o que fizerem, irmãos, o que seja, se é para construir a sua igreja, que seja no nome de Jesus. As chaves do nosso futuro, elas são medidas pela nossa fidelidade. Então, se você quiser edificar a sua igreja, você precisa ser fiel aos seus princípios e aos princípios da igreja. A nossa fidelidade em todos os âmbitos. A gente fala em fidelidade, a pessoa vai falar do dinheiro, mas é uma praga que realmente às vezes a gente não consegue largar. Eu sou santo, eu canto, eu falo em línguas e o braço está lá pendurado, agarrado no dinheiro. É tudo, mas eu não quero falar do dinheiro, eu quero falar da sua fidelidade, do seu coração. Você tem quantos senhores? Você não pode ter dois. Quando Jesus diz assim, ninguém pode ter dois senhores, ele não está dizendo, é proibido ter dois senhores. Não. O original ali está dizendo assim, ninguém consegue ter dois senhores. Por mais que você queira, você não consegue ter dois senhores. Não pode, não dá. Ou você agrada um, aborrece o outro. Você não agrada os dois. É isso que Jesus está dizendo. Ou você se devota, se dedica a um e abandona o outro. Ele disse, você não consegue, não dá. Por mais que você deseje, não dá. Então a segunda coisa é, nenhuma oportunidade, todas as oportunidades que vierem à sua mão, são oportunidades, pequenas ou grandes, são oportunidades dadas por Deus. E muitas vezes, amados, a gente se depara com alguém imaginando, a minha oportunidade foi menor do que o outro, a minha oportunidade agora eu estou feliz porque é maior do que a outra. Conheço mais de um pastor, não fiz isso aqui ainda, mas eu conheço mais de um pastor, que disse assim, aqui para ser alguém, aqui um diácono, um presbítero e tudo, primeiro de tudo ele vai passar para lavar o banheiro, fazer cafezinho, arrumar ali, porque se ele tiver um coração humilde para fazer essas coisas, ele está capacitado a grandes coisas. Por quê? Tem um porquê. Se você não aprender a ser humilde nessas pequenas coisas, as grandes vão te subornar. Quando você estiver pregando, estiver sendo usado no nome do Senhor, pessoas aceitando a Jesus, pessoas sendo curadas, você vai se ensoberbecer. Você não vai tributar ao Senhor a honra e a glória, mas não vai mesmo, porque você não aprendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, segundo o seu propósito. Terceira coisa, mas para edificar a sua igreja também é necessário uma atitude flexível. Nesses 12 anos aqui, eu deparei com pessoas rígidas. Não enverga não, mas nem enverga, quanto mais quebra, não enverga. Quando Jesus disse assim, povo de dura cerviz, sabe o que é isso? Quem não sabe o que é dura cerviz, levanta a mão, eu vou explicar. Não sabe o que é dura cerviz? Nós precisamos saber. Esse é músculo, doutor, é músculo ou é osso? O que é? É músculo, não é um nervo, né? Dura é aquele que não faz isso, porque ele é dura. Ele está dizendo assim,
Povo que não sabe fazer isso, povo que não sabe adorar, povo que não sabe prostrar-se, povo que não sabe o que é ser humilde diante do poder de Deus, diante das coisas que Deus faz. Povo de dura cerviz, é a cervical, dura. E nós precisamos aprender isso, irmãos. Precisamos ser flexíveis. Bem-aventurados os flexíveis, irmãos. Estejamos sempre predispostos a mudanças. Elas são necessárias. Pastor, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu aprendi desse jeito e sempre deu certo. Por que eu tenho que mudar? Se for para melhor, você precisa mudar. Mas eu não estou falando só no âmbito organizacional, âmbito organizacional. Às vezes nós precisamos, irmãos, aqui não acontece isso, viu, irmãos? Amém ou não amém? O que eu vou falar agora não acontece aqui. Você coloca uma pessoa no cargo, depois de 2 anos você precisa trocar para dar uma oxigenada, a pessoa, não, me tirou, vou embora dessa igreja. Por quê? Uma pessoa assim diz assim, eu não sou flexível, eu não percebo que eu preciso ser usado em outro lugar. Eu estava lendo um dia desse que os jogadores de futebol, os mais caros, são aqueles que ocupam 3, 4 posições dentro do campo. Os chamados coringas. E aqueles que jogam na direita, jogam na esquerda também, jogam atrasado, jogam avançado. Esses são os bons, são os mais valorizados. E nós precisamos ser flexíveis. Mas eu me refiro mais à mudança interior nossa. Irmãos, eu levei 35 anos dentro da igreja para entender que a flexibilidade do meu coração, meu espírito, ou a falta de flexibilidade, estava a falta, me impedindo de ser grandemente abençoado. Como eu lutei para não ser batizado no Espírito Santo, como eu lutei para não ser dirigido pelo Espírito Santo, mas não é que eu não queria ser dirigido pelo Espírito Santo, é que não tinham me ensinado, eu não sabia o que era aquilo. E a flexibilidade é você ser levado pelo que o Espírito deseja. Jesus disse para Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito Santo. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Há os flexíveis. Eu não estou dizendo os inconstantes. Tá bom aqui, irmão? Tá bom. E ali? Tá bom também. E se você vier? Tá bom. E se você não vier? Também tá bom. Não. Eu estou dizendo flexibilidade. Você precisa ser um barro mole. Você precisa ser um barro moldável. Quantos estão entendendo isso? E a inflexibilidade atrapalha. A inflexibilidade impede união. Impede liga. Não dá liga. É o óleo e a água, não se misturam. Estão juntos, mas não estão misturados. Pega o óleo, joga dentro de uma botija, joga água. Eles vão conviver ali, quanto tempo você diz, mas não vão se misturar, eles não se misturam. Não há essa flexibilidade. E muitas vezes nós não temos isso. Irmãos, temos perdido grandes bênçãos por sermos inflexíveis. Me lembro de uma inflexibilidade que foi curada. Naamã. Naamã parecia ser flexível. Ele tinha uma lepra, ou não sei quantas lepras, mas ele era bem leproso, mas apesar de ser um cara muito condecorado, chefe do exército do rei da Síria, e um dia sua criada, que ele tinha trazido de presente, ele foi lá, ganhou a guerra em Samaria, trouxe uma menina e deu para a esposa dele, olha, sou empregada aqui, eu roubei lá deles, ganhei a guerra, toma ali. E essa menina era crente, essa menina era fervorosa. E ela então, vendo a insatisfação dele, um dia falou para a mulher dele, olha minha senhora, se ele fosse lá em Samaria, se ele fosse lá no lugar onde ele foi, mas com outro propósito, ele foi lá guerrear, mas agora se ele fosse lá há um profeta que vai curá-lo. E ele foi, ele imaginou, ele cedeu. Nós não podemos ceder parte, nós temos que ceder. Não tem ceder, eu cedo metade. Não, você tem que ceder.
Mas e se eu perder? O Senhor vai fazer você ganhar. Ou ele não honra. E quando ele chega lá, ele conjecturou como é que ele tinha que ser curado. Todos conhecem a história de Naamã. Só estou relembrando os fatos. Quando ele chega primeiro ele vai ao rei, porque eu tenho que ir ao rei, meu negócio é com o rei, porque o rei mandou uma carta. Mas pulando essa parte, até que alguém diz, não é aqui, é ali, é na casa do profeta Eliseu. E ele vai, e ele conjecturou, eu vou chegar lá, ele vai sair na porta, vai bater continência, vai levantar a mão, vai fazer um clamor, vai passar a mão, tocar, está tudo isso narrado, em 2 Reis capítulo 5, está tudo narrado ali. Só que Eliseu não saiu nem para falar com ele, mandou o servo dele dizer, fala com ele para dar 7 mergulhos no Rio Jordão. E ele ficou, imagina, ele ficou furioso. E virou as costas, montou cavalo e foi embora. E eu imagino que se ele chega em casa e não voltasse ali, se ele fosse direto para casa, ele enforcaria aquela menina. Isso é a minha cabeça. Aí apareceram algumas pessoas flexíveis e disseram assim, meu senhor, se tivessem te pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Por exemplo, guerrear lá e ganhar. Olha quantas medalhas eu tenho no peito, não está isso na Bíblia, eu estou lendo nas entrelinhas. Quantas coisas difíceis eu já vi o senhor fazer? Coisa que um exército todo duvidou, que o rei duvidou. O rei, eu estou te mandando, mas não sei não. Quantas coisas, deve ter havido esse diálogo. Não é possível, o senhor faz cada coisa difícil que ninguém acredita. Quanto mais te pedir uma coisa simples dessa, meu senhor, seja flexível. O senhor já está aqui, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E ele deu meia volta, foi lá, mergulhou e ficou curado de toda a lepra que ele tinha. Eu oro a Deus para Deus me mandar pelo menos 3 ou 4 pessoas dessa aqui para a igreja. Que digam para mim ou digam para outros, digam para todos. Pensa bem. Pensa bem, pastor. Pensa bem, irmão. Põe a consciência. Perde agora para depois ganhar. Porque, como cantou aqui, quando se perde é que se ganha. O Senhor está querendo eliminar da sua vida algumas coisas e você não está deixando, está agarrado a elas. Vamos correr. Essa daqui é uma coisa que eu coloco no Connect, os irmãos que fizeram lembram disso. A 4ª atitude que edifica a sua igreja. A igreja também é edificada, irmãos, quando vivemos livres de comparação. A comparação não é saudável. Eu tive grandes problemas aqui no início, problema no sentido assim, não, a gente fala problemas, é grandes coisas para resolver. É que eu precisei fazer uma identidade, eu precisei estudar com Deus uma identidade para a nossa igreja. Porque quando nós abrimos, pessoas que vieram do Rio, vieram não sei de onde, vieram de Maricá, vieram de tal, a igreja dele não tinha aqui, então ele veio para a nossa igreja. Então eu tinha aqui ex-batistas, ex-metodistas, ex-Nova Vida, Vida Nova, Assembleia. E as pessoas começaram a comparar. Pastor, e alguns foram embora. Pastor, eu vou embora porque na minha igreja era assim. Na minha igreja era assim. Eu me lembro, irmãos, que uma vez um irmão virou para mim e disse, pastor, eu estou profundamente decepcionado com o senhor. E esse moço que falou isso, era uma pessoa que se dizia muito crente. E ele disse assim, eu estou muito decepcionado com o senhor hoje o senhor acabou de... Eu falei, acabou? Então você já estava até começando e não me falou nada. Ele disse, pastor, e por que eu fiz de errado, meu irmão? Pelo amor de Deus, eu tinha 2 anos de igreja. Naquela manhã eu tinha recebido pessoas, como estou vendo aqui, amigos que eu conheço, e eu viro para um desses irmãos que eu conhecia bem, mas não era membro da minha igreja. Eu disse, agora nós vamos levantar, vamos orar. Eu pediria que o irmão fulano orasse por nós. O senhor não podia fazer isso, ele não é dessa igreja, como o senhor manda ele orar? Eu disse, mas eu conheço o irmão, ele é um irmão em Cristo, mas ele não é irmão dessa igreja. Mas irmão, mas aonde está na Bíblia? Na minha igreja, se não for da minha igreja, eu não oro. Tem que ser da minha igreja. Irmãos, as comparações roubam a nossa identidade. Muitas vezes nós queremos entrar num casamento lembrando quem era a outra noiva. Você beija ruim. Eu beijo ruim? Porque a outra noiva não beijava assim não. Você beija atravessado.
ela não beija. Sabe o que é beijar atravessado? Eu vou te explicar e tal. Eles lá conversando. Nossa, mas eu te dei esse presente e você falou muito obrigado, eu te amo. Eu falei, mas não tá bom? Não, a minha outra namorada, ou meu outro namorado, ou meu parente, quando eu dou um presente, ele pula, rodopia, planta bananeira. Eu disse, não, mas as pessoas são diferentes. E há uma praga na nossa vida quando nós começamos a querer comparar. As pessoas não podem ser comparadas, são diferentes. Você já imaginou o pé? Ele quer comparar com a mão. E quando ele começa a querer ser mão, ele vai ser um pé-mão, ou um mão-pé. Ele nem vai pisar e nem vai segurar, porque ele nem é pé e nem é mão, porque ele foi plantado como pé, mas ele está de olho na mão. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Nós não podemos. Isso é uma das coisas que eu falo também lá, nossa turma que está chegando. Se você está aqui hoje, eu estou vendo que várias pessoas que certamente depois do culto vão dizer, pastor, eu quero ficar nessa igreja. Só um amém? Irmãos, foram eles que falaram. Se você deseja fazer parte, guarde tudo que você aprendeu, não jogue fora, mas vamos construir uma nova relação. Use aquilo como soma e não como um objeto de divisão. Deus nos designou um caminho a seguir, e é por esse caminho que operamos na graça que Deus nos tem dado. Quinta e penúltima. Para você edificar a sua igreja, aprenda que tudo tem o seu tempo. O tempo de Deus agir aqui na Shalom não é o mesmo tempo de Deus agir da igreja que você veio, e nem da que você vai amanhã, nem da que está aqui do lado. Isso chama-se multiforme sabedoria de Deus. Deus não passa régua. Deus não tem uma apostila. Você não pode entender Deus. Há uns episódios na Bíblia que eu uso para várias coisas, cabe para esse agora também. Jesus cura 3 cegos e todos os 3 de maneiras diferentes. Uma ele diz ao cego, o cego diz, Senhor, tem misericórdia, o que você quer? Eu quero ver ele, veja. Os discípulos devem pensar, está aí, aprendeu aí, anotou no bloquinho que a Shalom deu? Pega aí, anota aí. Para curar um cego, diga para ele, veja. Mas à frente Jesus encontra um cego, e o cego disse, eu quero ver. Aí eles começaram a falar, vai falar, veja. Aí Jesus falou assim, vem cá um minutinho. Cuspiu no chão, fez um lodo, passou no olho dele, disse, vai lá no tanque de Siloé e lava. Então tem 2 maneiras, anota aí, tem 2 maneiras, ou vê, ou cospe e manda ele lavar. Vem o terceiro cego, o que você acha que você acha? Que ele vai mandar ver? Não, acho que ele vai mandar lavar. Aí Jesus diz assim, o que você quer? Eu quero enxergar. Aí Jesus, vem aqui, eu vou orar por você. Orou, e nem cuspiu, e nem mandou ver. Mas perguntou, você está enxergando? E o cego disse, eu vejo as pessoas tudo assim, como nuvem, está tudo nublado. Eu disse, então eu vou orar de novo. Eles disseram, ainda tem isso? Sabe por quê, meu amado e minha amada? Porque Deus tem direções que levam ao mesmo lugar, mas como Ele está lidando com pessoas, Ele tem métodos distintos. Se nós estamos firmes no propósito que Deus nos deu, entenderemos que tudo tem o seu tempo. Se nós entendemos esse princípio como igreja, nunca vamos permitir que a pressão de pessoas acelere a nossa tomada de decisões. Não são as pessoas que estão dizendo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que não sei o quê. É o Espírito Santo quem faz. Você pode ser um canal, mas não adianta, é o Espírito Santo. Mas isso eu me refiro a todos os seus atos. Deus quer te curar,
E Ele pode te curar daqui uma semana, Ele pode te curar daqui um ano. E nessa semana ou nesse ano, você não tenha dúvida, você não ficará abandonado. Ele vai ficar par e passo contigo. Porque se Ele precisa tratar você em um ano, você não tenha dúvida que Ele não vai te curar em uma semana. E se Ele tem um propósito para te curar em uma semana, você não vai esperar um ano. Mas se Ele quiser te curar imediatamente, Ele vai dizer, ser livre, ser curado, ser liberto. Porque Ele sabe o que Ele faz. Não pegue regras. Tudo tem seu tempo. Você quer edificar a sua igreja? Invista na sua igreja. Às vezes nós chegamos, né? Tem irmãos que chegaram, tem irmãos que estão chegando. Nós aqui não temos assim, você fica aí, um ano aí, depois de um ano no banco eu vou pensar o que você faz. Nós não temos essa porque para um pode ser um mês, da outro pode ser 3 anos, e esse camarada está demorando. Eu vou pegar mais 5 com ele, em 8 anos vou ver se ele fica pronto. As pessoas são diferentes. Isso depende do que Deus quer fazer, como Ele quer fazer. E por último, você vai edificar a igreja se você entender que o que fazemos é um privilégio e não um direito. Vocês estão aí? É um privilégio. Eu tinha um colega que quando ele passou, ele foi trabalhar na Petrobras, mas aquela área que, acho que tem um macacão assim, né? Vocês que conhecem aí, trabalham no macacão laranja e tal, e ele ia almoçar, mas ele ia garboso infante com aquele macacão, porque ele tinha um prazer de dizer que ele trabalhava na Petrobras, ele gostava. Tinha outro que amava tanto o exército, que ele só tirava o uniforme para dormir. Ele andava com aquele uniforme para baixo, para cima, porque ele queria que as pessoas... Ele tinha um prazer, ele sentava, ele ia conversar com as pessoas, só falava de exército, porque ele gostava. E às vezes nós não entendemos que é um privilégio. Nós não merecemos nada, irmãos, é tudo pela graça. Você não recebe porque você é bonito, você não foi chamado porque Deus te... Aquela ali... Onde é que você estudou, meu amigo? Estudei na Universidade Oral Roberts, em teologia, uma das melhores do mundo. Então você será o nosso próximo pregador, o nosso próximo professor. Não necessariamente. Deus usa de formas diferentes, mas nós precisamos demonstrar para Deus que nós temos o prazer de servir. E Jesus disse assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E servir, irmãos, não estou falando em você me servir um café, ou servir um café para o irmão, mas também está ali. Mas não, é servir o seguinte, tudo na sua vida, diz-lhe o Evangelho é isso, é pensar na vida do outro. Tudo que fazemos, nós temos que fazer pensando no outro, não em nós. E tudo que o outro fizer, ele vai pensar no outro, e esse outro é você. Vai dar certo, no fim as contas vão fechar. Se o nosso coração busca edificar a igreja, nós entenderemos que o que fazemos é um privilégio e não um direito. Você não tem direito de nada. Você só tem o direito de não sair do caminho e obedecer ao Senhor. Servir a Deus é um privilégio. No reino de Deus não deve haver pessoas inacessíveis, mas sim pessoas genuinamente humildes. Você quer edificar a sua igreja? Então diga, é um privilégio. Eu não sei se você anotou esses 5 pontos, 6 pontos. Um coração saudável. Entenda que nenhuma oportunidade é maior que a outra. Uma atitude flexível. Viver livre de comparações. Entender que tudo tem seu tempo. E fazer tudo como sendo um privilégio e não um direito. Se nós fizermos isso, nós seremos, no mínimo, vou falar só para vocês aqui, inteligentes. Porque eu vou estar numa igreja que quando eu entrar, eu vou saber, eu vou entrar aqui, que aqui as pessoas têm um coração saudável. E quando eu for falar, ô vida ruim, hein? Que praga essa vida, hein? Que coisa, a economia está ruim.
Não, irmão, olha só, não fale assim não, meu irmão, sabe por quê? Isso é Deus te dando oportunidade de testar, trabalhar a sua fé. Deus está contigo, coração saudável. Coração não saudável, doente. Eu já falei isso. Aliás, não é só você que fala. Aqui nessa igreja já tem uns 5 que já falaram. O ambiente vai ficando deteriorado. Você prefere qual ambiente? No ambiente que você chega. Deixa eu fazer uma pergunta. Irmãos, eu detesto ir num lugar para almoçar num restaurante que tem muita bagunça, muita conversa, nego falando alto, a não ser um aniversário que a gente está comemorando. Isso aí, rapaz, não tem jeito, né? E se tiver alguns 2 ou 3 aqui na igreja, então aí que ninguém escuta mais, enfim. Mas, eu estou dizendo, eu escolhi, eu chego num lugar. Outro lugar que eu não gosto de almoçar, irmão, é no verão entrar num lugar para almoçar que não tem ar refrigerado. Ah, eu não gosto não, irmão. Eu almoçando e pingando suor, não gosto, eu não gosto. Você prefere o quê? Eu tenho certeza que você vai preferir um ambiente saudável, um ambiente... A mesma coisa, a igreja, irmãos, é onde nós nos alimentamos, onde Deus traz a palavra para nós. Nós devemos deixar todos os irmãos felizes, porque se eu chegar aqui e tiver um irmão dando chute, rabo de arraia, rodando baiana, o ambiente vai ficar ruim. Ambiente ruim. Mas se eu chego aqui, está todo mundo... E eu tenho pedido a essa igreja, irmãos, nesses 12 anos, até fazermos 13, vamos intensificar isso. A paz. Como vai? Deus te abençoe. Tudo bem? É um irmão aqui na igreja que quando ele me encontra, ele fala assim, fala meu lindão, meu queridão, meu bonitão. Lógico que ele não está falando a mentira, irmãos. Mas ainda que seja, irmãos, diga isso. Deus te abençoe, querido. Você imaginou? Irmã Neuza, você está chegando ali na igreja, veio, nem sei o que aconteceu para você chegar aqui, irmão. Teve que chutar o cachorro, veio o papagaio e bicou na sua mão, na hora que você estava fazendo, chutou, o irmão falou uma coisa, você veio, mas tem que ir. E quando você chegou ali, encontra uma pessoa carrancuda. Passeou. Passeou aonde, irmãos? Mas se você encontra, rapaz, irmã, que a senhora tenha uma noite abençoada, que Deus fale ao teu coração, ou até, irmão, estou sentindo aqui, 2 segundos, vem aqui do meu lado, Senhor, abençoa essa vida aqui, irmãos, isso é o ambiente que todo mundo quer. Eu não sei quantos querem esse ambiente, edificar a nossa igreja, é fazer com que a nossa igreja seja saudável, não para nos vangloriarmos. Você conhece a minha igreja? A minha igreja é a Shalom. Não, mas é porque você tenha prazer de vir aqui, tenha prazer de servir. Vamos ficar em pé, queridos. Tenho certeza que a partir de hoje, se alguém falar assim,